Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O período pascal é um período muito especial, é alegre, é feliz, porque a Igreja nos apresenta os textos sagrados que retratam como a Igreja se comportou nos primeiros séculos. De modo particular, quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos. Este livro, Atos dos Apóstolos, foi incluído no grupo de livros da Bíblia pela Igreja Católica, porque observou que conseguiu expressar com fidelidade aquilo que os primeiros cristãos viviam, seu modo de crer, seu modo de se comportar, sua alegria, sua ousadia, e principalmente os frutos do Evangelho. Aqui percebemos este momento tão bonito em que Paulo e seus companheiros, embarcando em Pafos, chegaram em Parge da Panfília. Paulo começa as suas viagens apostólicas e nestas viagens encontramos tantos testemunhos maravilhosos da comunhão de Paulo com Pedro. Se você acompanhar o texto dos Atos dos Apóstolos, vai observar que um dos principais sinais que acompanharam os primeiros crentes, que a palavra crente é a pessoa que crê no Senhor, é a unidade. Em vários momentos, Paulo recorre a Pedro. Aliás, depois da conversão de Paulo, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar há poucos dias, quando o Espírito de Deus leva Paulo para receber a oração da igreja, Paulo obedece à orientação dos apóstolos e fica por um tempo aprendendo a doutrina. Ele é catequizado. Claro que Paulo tinha o dom da pregação de um jeito super eminente. Mas ele, antes de sair a pregar, se recolhe junto com os apóstolos e chega a pedir autorização aos apóstolos para pregar. E quando recebe a bênção de São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, Paulo, abençoado, unido à Igreja, realiza os mesmos prodígios de Cristo e inclusive prodígios maiores. Porque Cristo pregou na Judéia e na Galileia. E Paulo, de todos os primeiros apóstolos de Cristo, foi aquele que mais viajou. É o apóstolo dos gentios, aquele que levou a palavra de Deus aos não crentes, com a sabedoria divina. Estamos aprendendo como a Igreja de Jesus Cristo se comportou. Quando lemos a Sagrada Escritura, percebemos principalmente os frutos, os efeitos daquele que segue o Senhor. Primeiro sinal da pessoa que está em Deus é levar a comunhão, levar o amor. A pessoa que está em Deus, que caminha na graça de Deus, apresenta a presença. Fica até estranho falar isso, né? Mas ele leva a presença de Deus. Por isso nosso Senhor diz assim, olha, no Evangelho: quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Onde percebemos a presença de Deus? Onde existe comunhão, onde existe perdão, onde existe amor, paz. Se você está num ambiente e percebe que ali alguém fala de Deus, mas durante aquela fala, ou até quando dizem que Deus está se manifestando, e naquela manifestação, você não percebe paz, harmonia, união, desconfia, aquilo não é Deus.
Porque o próprio São Paulo vai explicar para nós a respeito dos frutos do Espírito. Ele fala isso efusivamente à comunidade de Roma, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas. São Paulo vai explicando quais são os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é a paz, a alegria. Uma pessoa que perturba a paz, ou uma experiência espiritual que rouba a paz, não vem de Deus. Isso é bíblico. É a maneira que temos para filtrar as situações que acontecem ao nosso redor. Essa situação toda do coronavírus. Eu afirmei aqui várias vezes, categoricamente, isso não vem de Deus. Porque não trouxe paz, trouxe inquietação. Além da questão sanitária, vem depois a questão econômica, que já está presente, e a questão psicológica nos países do mundo. Não vem de Deus. Agora, o que nós estamos fazendo diante da pandemia pode se enquadrar naquilo que é inspirado pelo Senhor ou aquilo que é inspirado pelo demônio. Brigas políticas, pessoas que aproveitam da pandemia para se promover, para fazer fama, pessoas que se aproveitam do ambiente pandêmico para obter algum tipo de lucro. Isso é comportamento próprio do inimigo de Deus. Mas encontramos também pessoas no meio desse clima que estão rezando mais, famílias que estão se reunindo e aprendendo a conviver, casais que estão se reconciliando, pessoas que estão exercendo a caridade de um jeito maravilhoso. Você quer saber se uma pessoa está com Deus? É quando a pessoa faz caridade, quando a pessoa se preocupa com o outro. Quem se preocupa com o irmão, quem vai ao encontro do irmão, essa pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo. O espírito maligno não se preocupa com o outro, quer fazer mal ao outro. Por isso nós encontramos aqui no Salmo as características do servo do Senhor. Quais são as características da pessoa que está com Deus? Podes pedir-me, o texto, passei a página à frente, é o Salmo 88, 89, né? Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei Davi, meu escolhido, meu servo. Eu o ungi. Estará sempre com ele a minha mão onipotente. Meu braço poderoso há de ser a sua força. A pessoa que está em Deus, que vive em Deus, que está em comunhão com Deus, tem como garantia de sua palavra, de seu comportamento, o próprio Deus. Deus garante, Deus acompanha aqueles que estão na fidelidade da sua palavra. Não será surpreendido pela força do inimigo. A pessoa que está em Deus é protegida. O servo do Senhor experimenta a proteção divina. E o que é essa proteção divina? É exatamente o perigo da pessoa cair nas mãos do mal, influenciada pelo mal, não só o mal físico, o mal psicológico, o mal espiritual. Deus garante que essa pessoa, a pessoa que está em comunhão com Ele, Deus o envolve com sua graça. E Jesus chegou a dizer, mesmo que essa pessoa morra, viverá. Deus não promete que essa pessoa não vai sofrer, porque o próprio Jesus sofreu, e aqui o Evangelho diz, o servo não é maior do que seu Senhor. Quem está com Deus vai passar por dificuldades, por sofrimentos. Quem é servo do Senhor vai ter que abraçar a cruz no seu dia a dia, para testemunhar a sua fé no Senhor. Por fim, uma das características maravilhosas daquele que caminha com o Senhor: minha verdade e meu amor estarão sempre com Ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. A pessoa que está em Deus progride na fé, progride na esperança, progride na caridade. Aquele que de fato está firme,
enraizado na palavra de Deus, na verdade do Senhor, experimentará um progresso espiritual. Quem está longe de Deus, quem está fora de Deus, regride, porque ninguém está parado. Não existe esta história de que, nesse período eu não nem cresci, nem regredi, eu estou parado. Quem acha que está parado, já está regredindo. Na vida espiritual, ou crescemos, ou decrescemos. Ou progredimos, ou regredimos. Não existe estagnação na vida espiritual. Não existe. Porque o tempo passa, o mundo muda, minha gente. O mundo está mudando, as situações estão mudando, as circunstâncias exigem comportamentos novos. Quem é um profissional em qualquer área, se não se aprofundar, se não estudar, se não crescer, ficará ultrapassado, obsoletizado pela sua própria ignorância. É por isso que no campo profissional, no campo do trabalho, uma pessoa que não se atualiza perde o espaço. E a pessoa novinha que chegou ali, terminou a faculdade, está com as teorias novas, mas também com práticas novas, vai ocupar o espaço do velho, que não se atualizou, que ficou preso nas práticas antigas. Quem está em Deus, progride. Quem está em Deus, cresce, mas cresce principalmente na capacidade de amar. Quem caminha com o Senhor, progride na vida espiritual, e o crescimento na vida espiritual se caracteriza pela capacidade de amar. Quem ama pouco, quem cria problema, quem provoca intriga, quem maltrata, quem ofende, tudo isso é sinal de alguém que está fora do projeto de Deus, está fora da bênção de Deus também. Eu te peço agora, Senhor, eu suplico agora ao Pai, em nome de Jesus e pelas mãos de Nossa Senhora, o socorro da Tua graça sobre todos nós, sobre o mundo inteiro, sobre os países do mundo todo. Imploro, Senhor, que do Teu coração ferido pela lança no Calvário, coração do qual jorrou sangue e água para a salvação da humanidade, que deste coração a força salvadora alcance os países do mundo, alcance as cidades, os líderes mundiais, alcance também, Senhor, o nosso Brasil. Vem, Senhor, trazer para esta nação um tempo novo de união, de fraternidade, de paz, mas principalmente, Senhor, um tempo novo de conversão. Pai, em nome de Jesus, pelas mãos de Nossa Senhora, olhai também para o estado de Goiás. Olhai, Senhor, para este vale, o Vale do São Patrício, assim o chamamos. Abençoai as cidades deste vale, Senhor, para que sejam protegidas, para que sejam abençoadas, para que reine a paz nas famílias, para que reine a serenidade. Afasta para longe, Senhor, a peste deste vírus. Afasta para longe, Senhor, toda espécie de mal, inclusive dos demônios oportunistas, que esperam momentos de crise para semear cisânia, divisão, ódio, brigas. Pai, nós imploramos pelas famílias, pelas crianças, pelos casados e solteiros, pelos idosos. Imploramos, ó Pai, por todos os teus filhos e filhas. Não importa a classe social, não importa a crença, todos, Senhor, são teus filhos,
que sejam alcançados agora e o espírito do mal não os domine. Afasta, Senhor, para longe deste vale do São Patrício, toda a ação de Satanás, toda a enfermidade do corpo, todo vírus. Afasta, Senhor, para longe deste vale toda a enfermidade da mente, depressão, pânico, desespero. Afasta também, Senhor, toda a enfermidade da alma, os descompensados, os que cedem às influências satânicas. Pai, sobre todos, de modo particular neste vale, o Vale do São Patrício, venha o teu olhar paterno, pelas mãos da Virgem Puríssima, e nos conceda caminhar na tua palavra, guiados pelo teu Espírito, iluminados pela tua verdade, socorridos pelo seu amor. Assim seja, assim se realize, assim se cumpra em nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.